Hoje, a palavra nos confronta com uma batalha decisiva. Tendemos a medir a força com olhos humanos, mas Deus triunfa de uma maneira diferente. Davi não confia em armas, mas no nome do Senhor. E Jesus nos mostra que fazer o bem nunca pode esperar. Evangelho de hoje, quarta-feira, 21 de janeiro de 2026. Primeira leitura. Leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos 32 a 51. Naqueles dias, Saul mandou chamar Davi, e Davi lhe disse: Que ninguém desanime por causa desse homem. Teu servo irá lutar contra esse filisteu. Mas Saul respondeu: Não podes ir lutar contra esse filisteu. Tu ainda és jovem, e ele é um guerreiro desde a juventude. Davi acrescentou: O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará da mão desse filisteu. Então Saul disse a Davi: Vai, e que o Senhor esteja contigo. Davi pegou seu bastão, escolheu 5 pedras lisas do riacho, colocou-as no alforje de pastor e, com a funda na mão, avançou contra o filisteu. O filisteu vinha se aproximando de Davi, precedido de seu escudeiro. Quando o filisteu olhou para Davi, desprezou-o, vendo que era apenas um jovem, ruivo e de bela aparência. O filisteu disse a Davi: Por acaso sou um cão para que venhas contra mim com paus? E amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. O filisteu continuou dizendo: Vem para cá, e darei tua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi respondeu: Tu vens contra mim com espada, lança e dardo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus das tropas de Israel, a quem insultaste. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos. Eu te matarei, cortarei tua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais da terra. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. E toda esta assembleia saberá que não é com espada nem com lança que o Senhor salva, pois a batalha é do Senhor, e ele vos entregará em nossas mãos. Quando o filisteu avançou aproximando-se de Davi, este correu rapidamente ao encontro dele. Davi meteu a mão no alforje, tirou uma pedra, lançou-a com a funda e atingiu o filisteu na testa. A pedra cravou-se na testa e ele caiu com o rosto por terra. Assim, Davi venceu o filisteu com uma funda e uma pedra, feriu-o de morte sem ter espada na mão. Davi correu, parou junto do filisteu, tomou sua espada, arrancou-a da bainha e acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Ao verem morto o seu campeão, os filisteus fugiram. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Bendito seja o Senhor, meu rochedo, que adestra minhas mãos para o combate e meus dedos para a batalha. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Meu aliado e meu refúgio, minha fortaleza onde encontro abrigo, meu escudo e meu libertador, que submete os povos ao meu domínio. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Ó meu Deus, eu cantarei para vós um cântico novo, tocarei para vós a harpa de 10 cordas. Vós que concedeis a vitória aos reis e libertais Davi, vosso servo, da espada cruel. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Leitura do Santo Evangelho segundo São Marcos, capítulo 3, versículos 1 a 6. Naquele tempo, Jesus entrou novamente na sinagoga,
Havia ali um homem que tinha a mão paralisada. Eles o observavam para ver se Jesus o curaria em dia de sábado, a fim de o acusar. Jesus disse ao homem da mão paralisada: "Levanta-te e fica aqui no meio." Depois perguntou-lhes: "O que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer?" Eles, porém, ficaram em silêncio. Jesus, olhando-os com indignação e entristecido pela dureza de seus corações, disse ao homem: "Estende a mão." Ele a estendeu, e sua mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus imediatamente se reuniram com os herodianos para planejar como matar Jesus. Palavra do Senhor. Glória a vós, Senhor Jesus. Hoje, a palavra de Deus nos coloca diante de uma luta real e decisiva. Uma luta travada não apenas nos campos visíveis da história, mas também nas profundezas de nossos corações. As leituras deste dia nos mostram que a verdadeira batalha pertence ao Senhor e que ela é vencida não com a força humana, mas com a fé, a obediência e a abertura à sua graça. Na primeira leitura, contemplamos o confronto entre Davi e Golias. De uma perspectiva humana, o resultado parece óbvio: um jovem pastor contra um guerreiro experiente. Até mesmo o rei Saul hesita, medindo por padrões humanos, considerando idade, experiência e força. Mas Davi não confia em si mesmo. Sua confiança está depositada no Senhor que já o havia livrado antes. Davi se lembra da ação passada de Deus e, a partir dessa memória grata, enfrenta o presente. Ele não vai com armas, mas em nome do Senhor do Universo. Aqui emerge um ensinamento fundamental para a nossa vida espiritual. Nós também enfrentamos gigantes: o pecado, a tibieza, o medo da verdadeira conversão, a tentação de viver uma fé confortável. E muitas vezes acreditamos que não podemos derrotá-los, porque nos concentramos apenas em nossa própria força. Mas Davi nos lembra que a vitória não depende da espada ou da lança, mas de viver em comunhão com Deus. O pecado mortal é um inimigo real, muito mais perigoso do que qualquer Golias, porque busca nos separar da graça e nos distanciar da salvação. Essa batalha não é vencida com estratégias humanas, mas com uma vida sustentada pelos sacramentos, pela oração e pela obediência. O Salmo continua essa mesma lógica. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a guerra. Não somos os únicos protagonistas. É Deus quem nos forma, quem nos protege, quem nos concede a vitória. Mas para que Ele haja, precisamos nos deixar guiar. Não podemos esperar a proteção de Deus se vivermos afastados da sua vontade. Viver na graça santificadora não é uma devoção opcional, é o terreno onde a batalha espiritual é travada e vencida. O Evangelho nos mostra outra batalha, diferente na aparência, mas igualmente profunda. Jesus entra na sinagoga e encontra um homem com a mão atrofiada. Não há gritos nem espadas, mas uma dureza muito mais profunda, a dureza de um coração fechado. Os fariseus observam, não para buscar o bem, mas para acusar. Jesus, então, coloca a questão central: fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou deixar morrer? O silêncio deles revela uma fé sem misericórdia, uma religião sem vida. Jesus cura no sábado porque o amor de Deus não é suspenso por uma regra. Ele é Senhor do sábado, porque é Senhor da vida. Mas essa ação provoca ódio, rejeição e uma clara decisão de destruí-lo.
Aqui vemos que quando a graça age, quando a vida é restaurada, o coração endurecido reage com violência. A verdadeira paralisia não era a da mão do homem, mas a dos corações daqueles que se recusaram a se arrepender. Essas leituras nos obrigam a nos perguntar honestamente: de que lado estamos nesta batalha? Confiamos em Deus como Davi ou medimos tudo por padrões humanos? Permitimos que Jesus nos cure, mesmo que isso desafie nossas certezas, ou preferimos uma religião que não nos incomode? Preparar-se para a eternidade significa tomar decisões concretas hoje. Significa deixar o Senhor vencer nossos gigantes e curar nossa paralisia interior. O juízo particular não será uma surpresa inesperada, será um encontro com aquele a quem permitimos agir, ou não, em nossas vidas. Portanto, hoje é um bom dia para examinar se estamos vivendo em estado de graça, se precisamos retornar ao sacramento da reconciliação, se estamos lutando com as armas de Deus ou confiando apenas em nossas próprias. Peçamos a fé de Davi, a docilidade de um coração que se deixa curar e a coragem de sempre escolher a vida. E se esta palavra nos inspirar a lutar melhor a batalha espiritual, juntemo-nos a esta missão. Inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe esta mensagem. Que muitos mais confiem no Senhor, vençam suas batalhas e vivam preparados para a salvação eterna.